E nós começamos agora um bloco especial sobre a China, com uma série de notícias que ajudam a entender como Pequim continua ampliando sua influência econômica, política e estratégica em diferentes partes do mundo. E começamos muito perto de nós, na América Latina. Uma análise publicada pela revista Foreign Affairs chama atenção para uma mudança importante na estratégia chinesa na região. Depois de anos marcados por grandes empréstimos e megaprojetos de infraestrutura, Pequim passou a investir também em projetos menores, menos visíveis e espalhados por diferentes setores e países. São investimentos em áreas estratégicas como energia, mineração, telecomunicações, tecnologia, infraestrutura e segurança que individualmente podem parecer pequenos, mas que somados aumentam a presença chinesa e criam relações cada vez mais profundas com governos, empresas e comunidades locais. E é justamente essa a estratégia destacada pela Foreign Affairs. Projetos menores atraem menos atenção e provocam menos resistência política, enquanto permitem que a China amplie silenciosamente sua influência numa região que durante mais de 2 séculos ocupa a posição central para a segurança e os interesses estratégicos dos Estados Unidos. E de olho ainda na expansão do regime chinês, o governo de Taiwan fez um novo alerta à comunidade internacional sobre as ambições de Pequim e o risco que elas representam para as democracias. Autoridades taiwanesas afirmaram que a pressão exercida pelo Partido Comunista Chinês contra a ilha faz parte de um projeto muito maior de expansão autoritária e pediram que países democráticos trabalhem juntos para impedir o avanço de Pequim. Taiwan enfrenta uma pressão militar crescente da China, com exercícios, incursões aéreas e movimentações navais nos arredores da ilha. Pequim considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para assumir o controle da ilha. O alerta de Taiwan é claro. O que está em jogo no Estreito de Taiwan não diz respeito apenas ao futuro da ilha, mas ao avanço de um regime autoritário que busca ampliar sua influência muito além de suas fronteiras. Bom, ainda temos mais notícias sobre a China, mas eu queria jogar aqui porque o Flávio sempre fala muito sobre uma possível terceira guerra mundial e onde ela começaria, não é, Flávio? Taiwan é sempre o problema da vez, né? O famoso livro Chip Wars, eu não sei se ele existe em português, na Guerra dos Chips, agora eu tô na dúvida. Ele tá mostrando qual que é a importância de Taiwan, ou seja, 99,6, salvo engano, de todos os semicondutores do mundo, ou seja, que tá no seu celular, que tá no seu computador, que tá na sua geladeira, às vezes, são produzidos numa ilhotinha chamada Taiwan. Então você vê tudo lá com meio de Taiwan, você nem acha Taiwan no mapa, e pior, é de uma única empresa. Qual que é o plano do Trump agora? Ele está tentando, de certa forma, não sabemos se ele vai conseguir ainda, porque é um plano talvez um pouco de longo prazo, tentar impedir um pouco esse monopólio. Inclusive, a grande empresa de litografia de alta frequência, que faz com que o condutor fique achatado, né, o suficiente para aquilo, também é por uma única empresa na Holanda. Ou seja, todo o nosso sistema internacional, os países que estão brigando entre si, todos eles dependem de uma região geográfica minúscula, microscópica. Se você apontar o dedo no mapa, você vai cobrir, você vai ter que usar uma caneta ali, uma ponta de uma lapiseira. Qual que é o grande problema que nós estamos vendo aqui? Tanto os Estados Unidos quanto a China estão tentando desenvolver novas rotas geográficas em questão energética, em questão de como se livrar deste problema chamado Taiwan. Problema, às vezes, no bom sentido, né? Não temos nada, nós, ocidentais, não temos nada contra Taiwan, mas fica tudo extremamente concentrado por ali. Os Estados Unidos estão tentando fazer isso. A China, ela tenta fazer um exercício militar. E aí a gente tem um problema muito grave, por conta do seguinte: não sabemos como é que é uma guerra naval, uma guerra mundial naval. Todas as guerras mundiais foram terrestres. A guerra da Ucrânia é terrestre. Agora, uma guerra naval, ela é uma novidade.
pior, a China já está com o primeiro de seus porta-aviões e ela está tentando demonstrar uma força naval ali muito nova. Então, assim, por isso você vai ver os Estados Unidos se aproximando do Japão, por exemplo, e algumas outras mudanças no xadrez geopolítico que parecem meio estranhas, mas tem tudo a ver com o nosso celularzinho aqui na nossa mão. Bernardo, e a China percebendo que agora o Donald Trump ele fica de olho em tudo, você acha que mudou de estratégia, né? Deixa eu ir um pouco mais devagar, ou a expansão ficou difícil de perceber, o Ocidente não está percebendo? Ana, eles mudaram, acho que a gente pode explicar assim, eles mudaram de tática talvez, mas não de estratégia, né? Ou seja, a estratégia maior sempre foi construir One Belt, One Road, né? Ou seja, um cinturão, um só caminho, né? Que seria uma espécie de uma rota terrestre no mundo, principalmente porque a China não tem domínio marítimo, aquilo que o Flávio explicava. E claro que eles têm que passar pelos mares, mas quanto menos passar, melhor, para que eles possam circular o mundo inteiro e dominar o comércio no sul global. Então, a ideia é passar por toda a região ali do Oriente Médio, passar pelo norte da África ou então pelo sul da África e vir aqui pelo Brasil, cruzar para o outro oceano, Pacífico e volta. Só que eles têm diversos impeditivos e o principal deles ali é Taiwan e o Japão. E talvez ali também as Filipinas, parceiros dos Estados Unidos, e também a Austrália e a Nova Zelândia. Então, são todos aliados dos Estados Unidos e não tem nada para que justifique romper agora. Então, o que eles faziam antigamente? Eles pegavam grandes projetos e financiavam aqui no Ocidente, mas com bilhões, obras monumentais no Ocidente inteiro. Então, por exemplo, o caso da energia, né, em Lima, no Peru, eram 2 estatais chinesas fazendo o serviço para construir essa usina e eles controlam 100% hoje da eletricidade da Grande Lima. Então, a Luz del Sur e a antiga Enel, que eram empresas do Peru aqui, abastecem milhões de pessoas, mas agora está na mão dos chineses. Então, quem controla a luz, controla tudo, ou seja, controla a energia. O mesmo foi feito na Argentina, na África, em diversos lugares, né? Então, agora, o que eles estão fazendo? Eles estão apostando em projetos menores. Então, esses projetos muito grandiosos, por exemplo, quando eles faziam os famosos portos na África, eles iam lá e financiavam a construção de um porto imenso, como, por exemplo, agora não vou me lembrar se foi na África do Sul. Djibouti, na Somália também. Eles financiavam os portos, aí o cara não conseguia pagar porque os juros eram abusivos, as condições eram draconianas, e aí então a China ficava com aquele lugar sob sua administração como se fosse um território seu. Só que isso chamava muita atenção, ficava muito na cara o que eles estavam fazendo. Agora não, eles estão apostando em serviços pequenos, como por exemplo, vigilância e segurança pública. Por exemplo, segundo os dados que eu achei aqui, 35 cidades latino-americanas usam sistemas chineses. No Rio de Janeiro, em abril de 2025, o Cláudio Castro, de direita, né, fechou acordos com a Rivixon e Dahua para mais de 27 mil câmeras corporais e veículos. No México, na Argentina, no Equador, a mesma coisa. Depois, ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão infiltrando por meio de pequenos acordos áreas fundamentais. Treinamento policial, vigilância e segurança, pequenas empresas de energia em pequenas cidades, pequenas minerações de lítio na Argentina, eles vão dominando o território, ganhando influência para poder, a longo prazo, estabelecer a sua estratégia. Sem levantar, como a gente diz em Minas, sem levantar poeira. Exatamente. Né? Deixa eu colocar... Porque esse One Belt One Road estava ficando muito na cara. Exatamente, muito grandioso, né? Uma coisa muito monumental. Mais um detalhe, porque se você tem um projeto muito grande, se você derruba o projeto, você causa um grande dano para o sistema. Mas aqui você não, você precisa jogar uma naftalina em cada barata. É muito difícil, entendeu? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Deixa, antes de passar para o Ivan, vou colocar mais 2 notícias aqui sobre a China. Enquanto aumenta a pressão militar chinesa sobre Taiwan, o governo da ilha revela que sua cooperação com os Estados Unidos
é ainda mais próxima do que se imaginava. O ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, afirmou que o país vem aprofundando os intercâmbios militares com o Comando Americano do Pacífico em diferentes níveis, com o objetivo de aumentar sua capacidade de defesa. Segundo Wellington Koo, a cooperação com Washington pode ser muito mais estreita do que muitas pessoas imaginam. O ministro destacou ainda a posição estratégica de Taiwan na chamada primeira cadeia de ilhas, que se estende do Japão até as Filipinas e ocupa uma posição fundamental na estratégia americana para conter a expansão militar chinesa no Indo-Pacífico. E a próxima notícia, nessa colcha de retalhos da China, ajuda a completar esse cenário. Apesar de uma postura pública mais cautelosa em relação a Taiwan, o governo Trump estaria fortalecendo silenciosamente a capacidade de defesa da ilha. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o representante de Taiwan no Reino Unido afirmou que Washington continua trabalhando nos bastidores para acelerar a entrega de armamentos americanos já adquiridos por Taiwan e aumentar sua capacidade de dissuadir uma eventual agressão chinesa. Segundo ele, existe uma diferença entre a cautela da retórica pública de Trump e aquilo que sua administração efetivamente vem fazendo. Enquanto Pequim aumenta a pressão sobre a ilha, Taiwan continua contando com o apoio militar americano para tornar qualquer tentativa de invasão muito mais difícil e custosa. E aí, Ivan, a gente pode juntar essa notícia que vem do Telegraph daí, mas aquele moto que a gente sempre explica aqui para a nossa audiência, paz pela força do Donald Trump, que ele puxou lá de Reagan, mas a gente fecha o ciclo também com a própria doutrina Monroe que fala do Ocidente, mas Donald Trump traz a aura da proteção também para outros lugares. Perfeito, Ana. E vale lembrar aqui a nossa audiência que uma das poucas pautas que unem democratas e republicanos é Taiwan. Ali eles não discutem. Sempre que é para votar alguma coisa que favoreça Taiwan, as votações dão 90% no Congresso a favor de Taiwan. Os famosos mísseis Patriot estariam sendo enviados para Taiwan. Recentemente saiu a informação de que os estoques dos mísseis Patriot estavam abaixo do esperado, abaixo de um nível aceitável pela defesa americana. Já especula-se que os Estados Unidos tenham enviado uma grande quantidade, desses mísseis para Taiwan, que seriam extremamente importantes em sua defesa da ilha. Agora eu quero ampliar um pouco, porque eu quero dialogar com aquilo que o Flávio disse sobre Japão e essa corrente de ilhas, né? Só nessa semana nós tivemos a Coreia do Norte lançando um míssil em provocação ao Japão. Vladimir Putin visitou uma ilha que é contestada pelo Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente falando, existe um debate aqui na Europa entre alguns historiadores que a Rússia estaria ainda em guerra com o Japão. Eles nunca assinaram um tratado de paz referente à Segunda Guerra Mundial, justamente por conta dessas ilhas. Só para a nossa audiência entender a gravidade disso, a Sanai Takaichi fez um pronunciamento à nação repudiando a visita do Putin a esta ilha, e o Japão convocou o embaixador russo em Tóquio para dar explicações. Ou seja, a questão ali naquela região, ela está bem ativa. Obviamente que nós estamos prestando atenção aqui na América Latina, porque tem muita coisa acontecendo, agora lá não está muito diferente não. Eu tenho certeza que o de leste a oeste versão Japão lá, eles estão falando sobre isso também. Pois não, Flávio, eu vi que você quer comentar alguma coisa. Deixa eu só falar uma coisa, o Japão ganhou da Rússia em 1905, o Japão nunca perdeu uma guerra contra a China, a Coreia morre de medo do Japão, e só complementando o que o Bernardo também tinha dito, isso se chama política do endividamento. A China adora investir quando ninguém investe num país. Crise de 2008, ela investiu na Grécia, na Irlanda, na Itália, todos os países estavam quebrados, na Argentina, ninguém consegue pagar a conta. É o que acontece, todo aquele território fica deles. O porto da Argentina,
eu fiz um documentário sobre a China. O porto da Grécia, aquele que começa a República do Platão, com Sócrates indo pro Pireu, hoje é da China. Sabe o começo dos Lusíadas, do Camões também, né? Na ocidental praia Taparobana, o que é? O porto do Sri Lanka. Também é da China hoje, quer dizer, não fica moscando aí que logo tudo vira chinês, porque eles investem em você. Inclusive tem a Simone Tebet aqui no Brasil, aceitando dinheiro da China para fazer uma ferrovia para chegar até o Pacífico, que logo será da China, porque nós não iremos pagar, e vai saber o que eles vão transportar por essa ferrovia. Quer fechar o comentário, Ivan? Não, perfeito. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa questão dessa linha entre Japão e Taiwan, porque as tensões lá estão altas. E isso que o Flávio trouxe do Japão não perder uma guerra para a China é perfeito, porque essa visita do Putin a essas ilhas, mas eu tenho certeza, isso aí foi um favorzinho que o Putin fez para a China, para provocar o Japão, porque a Sanai Takaichi, ela também está adotando aí a tática do presidente Reagan, né? A paz pela força, porque ela é a primeira governante do Japão em décadas que está, de fato, colocando um plano para que o Japão possa se rearmar, pensando em defesa de quem? Justamente da China, e caso a China ataque Taiwan, pode ter certeza, o Japão será um dos primeiros países, junto com os Estados Unidos, a ajudar a ilha a se defender junto com as Filipinas. Não à toa o secretário Rubio esteve nas Filipinas há coisa de 15 ou 20 dias atrás. Então a gente está monitorando essa situação lá no Pacífico também, porque é extremamente importante, Ana. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.